o teu livro Caminho, Ah, é um livro assim gostoso como o teu de ler. É um livro infanto-juvenil, é curtinho. O teu também serve para outras idades, mas esse é mais o infanto-juvenil. E eu me apaixonei pelas novelas e foi o primeiro que eu li, que é esse livro aqui, vou mostrar para vocês, ah, como é que que ele se chama chama? Um Girassol na Janela. Oh, que lindo! Ele é muito Que lindo. Esse livro, ele é muito lindo. Ele tem um significado muito grande para mim. Foi o primeiro livro que eu li. Através dele eu me apaixonei pelas novelas e, e não só isso. Eu me identifiquei muito com a personagem, a Vivinha, é uma menina que ela perdeu a mãe quando ela era pequena. hum, Então, eu vivia muito as emoções que a Vivinha vivia, né? Eu vivenciei hum, essas experiências e eu gostei de viver a história da Vivinha através do livro. É linda, não é verdade? Viver a história do personagem. Eu adorei viver a história da Vivinha, porque eu me identificava com a perda dela, com as esperanças que ela tinha. E uhum. é uma história muito terna, é um nome bem complicado, é Ganimedes José. É um livro Ah, antiguinho, é antigo, e eu, quando conheci a Vivinha, eu me apaixonei por ela, me apaixonei pelo livro, e me ajudou muito, me ajudou a exteriorizar a minha perda, também as minhas, a, a, as minhas emoções também, a, as minhas esperanças. Na verdade, para mim, o girassol, aqui se vocês veem o girassol, é muito uhum. bonito. O girassol para mim tem um simbolismo muito especial, porque para mim simboliza a resiliência. O girassol, ele sempre busca a luz, na verdade, ele sempre busca o sol. E Aham. eu, e eu acho que assim devemos ser nós, né? Nós devemos ser como um girassol. Devemos, diante das circunstâncias, deixar a escuridão atrás e buscar a luz, não é verdade? Diante da Sim. situação difícil, sempre ir para frente, né? Sempre ir em busca de algo melhor para nós. E o girassol, inclusive, numa época que eu vivi aí em Balneário Camboriú, né? Que eu já vivi Hum. em Balneário Camboriú na minha adolescência, Ah, eu vivi num apartamento que tinha um espaço para colocar para plantar um girassol e eu plantei um girassol na janela. que legal! E tu Sim, leu porque que época? Quantos anos você tinha quando leu esse livro? esse livro devia ter uns 10 anos. 10, sim, eu devia ter uns 10 anos. 10 E anos. aí, Foi a primeira novela que eu. na adolescência, aí você veio para Balneário Camboriú e já tinha essa referência. Sim, E aí, foi por causa do livro que você plantou o girassol. sim. Ai, que Foi por causa do lindo! livro que eu plantei o girassol. Eu plantei um girassol na janela porque para mim simbolizava isso, simbolizava esperança, simbolizava resiliência. E eu plantei um girassol na janela. Eu ficava sentada na janela escutando música clássica, que eu sempre gostei muito de música clássica. Aí eu ficava sentada na janela com o meu girassol, com o meu girassol escutando música. E foi uma época bem gostosa para mim. E esse livro, assim, ó, foi tão marcante para mim que uma das viagens que a minha mãe fez para o Brasil, fez para cá há deve fazer uns 5 anos, eu pedi para ela buscar esse livro no Brasil e trazer ele para mim. Ele é um livro de segunda mão, ela conseguiu ele num sebo. Eu sou apaixonada por livro de sebo. Eu não sei se tem gente que passa Legal, isso, mas muito eu sou legal. apaixonada. Ele tem uma história, né? Parece o livro do Sebo tem uma memória, tem histórias além daquela história, né? Também. Exatamente. Me conta alguma coisa, por exemplo, esse livro aqui me conta alguma coisa. Ele tá aqui, tentaram arrumar ele, a pessoa que tinha ele deve ter lido ele bastante, ele tem marcas de envelhecimento, e eu gosto disso. Eu gosto quando o livro tem anotações, gosto muito de comprar livro no sebo com anotação, porque para mim conta outras histórias, como tu disseste. E esse livro Aham. tinha um significado tão importante para mim que eu não queria que fosse um livro novo. Porque o livro Uhum. que eu consegui era um livro de biblioteca.
Então já era um livro usado. Então eu não queria um livro novo, eu queria um livro usado. E eu pedi para, aí eu consegui esse daqui. E é muito bonito, eu gosto muito desse livro. E eu trouxe porque eu quero que o meu filho leia quando ele esteja pronto para ler um livro como esse, porque eu acho que é um livro para ler e para desfrutá-lo. Que legal. Eu vou te falar, já que eu tô morrendo de vontade de ler. Já, quando terminar essa live, eu já vou procurá-lo, porque apesar de eu ter muitos livros e também gostar de sebo, eu nunca ouvi falar nesse livro. E só o nome e a imagem já parece que a gente já está entrando nessa história, mesmo que a gente não saiba ainda muito do que se trata. Eu amei, não sei vocês que estão acompanhando, mas eu já estou louca para ler e já fica para. Eu sei que a gente vai ter indicações ainda, mas já fica uma grande indicação para mim. E muito bom ter ouvido isso de você, porque a essência do qual é a sua história é justamente pensar qual é a literatura que atravessou a sua vida. Para algumas pessoas Exatamente. na infância, para algumas pessoas na adolescência, para algumas pessoas na fase adulta, quando a própria pessoa já, um indivíduo formado, vai buscar suas leituras, né? E Uhum, aí, o nome do autor, é difícil esse nome. sim, E, e o que você trouxe é justamente aquilo que me motivou a começar essa série. Porque eu tinha um livro que tinha uma referência para mim, não só um, mas enfim, né? Não vou contar da minha aqui, até já tem lá no meu canal no YouTube. A minha filha também tem, e pensando nessas coisas é que me motivou a fazer a série Qual é a Sua História? Falar sim de história de vida, mas antes dela que história te atravessou, né? E que também eu fui te conhecer um pouco depois, conhecer mais profundamente o teu trabalho e tudo, mas é isso, né? Tem a ver com as histórias que se fundem a nossa, as nossas vivências, as nossas experiências e como as histórias nos ajudam também a nos reconhecer e a gerar maturidade emocional, psicológica, intelectual, né? E que bom te ouvir. Eu imagino que as pessoas também estão muito felizes de ouvir esse teu relato. Eu vou ler um pouquinho das mensagens, tá, Claudine, para a gente conversar com o sim. pessoal. Então, a Dai disse assim: um livro que me remeteu muito à infância é Marcelo, Marmelo, Martelo. Dai, eu amo esse livro. Eu Não cheguei a conheço. ganhar da minha mãe agora. Não! Ó, em breve eu vou contar essa história, Claudine, para pôr no meu canal do YouTube, e aí eu vou te mandar. É uma história maravilhosa de um garoto que ele começa a questionar o nome das coisas. Mas por que cadeira chama cadeira? Deveria se chamar sentador. Por que travesseiro chama travesseiro? Deveria se chamar cabeceiro. E aí ele começa com um jogo de palavras ali na sua realidade, na sua infância, na sua ingenuidade, e é a coisa mais linda, Não, porque me os apaixonei. adultos ah, viu? Porque os adultos, aqueles que acham que sabem tudo, que já experimentaram tudo na vida, às vezes não têm essa escuta de entender da onde essa criança está olhando, né? De que Sim. ponto de vista essa criança traz as suas dúvidas, as suas experiências, e esse livro ele traz essa situação, é maravilhoso. Eu amo também, tenho na minha estante. Obrigada, Dai, por falar dele, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu encontro. Sabe que eu tenho dificuldade de ver as mensagens, porque não fui eu que chamei? Não, acho que eu estou apertando o lugar errado. Olha, minha irmã falou: este sotaque misturado é o máximo. Eu adoro também. Não é portunhol que você fala, é espanhês, eu acho. É uma mistura, assim. Eu já não noto, né? Eu não noto que eu tenho esse sotaque, mas quando eu fui no Brasil, em algum lugar que eu estava, as pessoas perguntavam, mas tu eres brasileira mesmo? Porque tu fala um pouco estranho, né? E realmente. Porque o espanhol Mas fala muito fechado e eu acabo pegando essa maneira do espanhol falar, né? Mas eu vou te falar que, para mim, para os meus ouvidos, você ganhou um superpoder. Porque eu adoro ouvir tuas aulas, você contando história, porque não é só. Além do conteúdo, né? Além do conteúdo, é bom te ouvir. É bom ter essa tua forma de falar diferente, eu acho que vai hipnotizando a gente, assim.
Ganhou um superpoder. Olha, tem um recadinho para você. Cris Moraçan falou: Saludos, Claudine, te admiro montones. Creo que sea de Espanha também, não? ¿Conoces? É possível, é possível. Gente, se alguém estiver acompanhando em espanhol, Claudine, se tu quiser dar um recadinho em espanhol Ah, para as pessoas que sabem. gente, sim, estamos aqui hoje em português, ¿eh? Hoy no vamos a hablar en castellano, vamos a hablar en portugués porque estoy hablando con una amiga mía que está en Brasil y hoy estamos hablando de nuestra historia, la historia que atraviesa y que traspasa nuestra vida y hoy yo traje un libro para hablar de eso. Bueno, que bueno, muito hermosa. Coisa mais querida. Claudine, é tão curioso fazer qual é a sua história com você, porque eu te admiro muito. Você tem feito parte aí da minha vida já há algum tempo, né? Através dos cursos, do nosso livro e da nossa amizade. E eu tenho vontade simplesmente de dizer, Claudine, fale o que você quiser. O que mais você quer trazer? Se você já quiser falar do teu trabalho, se você já quiser falar dos livros, fique à vontade, porque tem bastante coisa linda para as pessoas conhecerem de você aí. Então, gente, olha só, é, também gostaria de comentar algo que tem a ver com a minha história, né? Quando eu era pequena, eu não costumo comentar isso muito, mas hoje, como nós vamos falar da nossa história, eu vou contar. Eu vou abrir o jogo. Ei, Eu é vou um abrir o furo de jogo. reportagem? É Um furo tudo de reportagem. Eu me, inédito! Claudine conta um segredo, abre a sua intimidade aqui no Qual é a Sua História? daqui a pouco vai aparecer no diarinho, né? Lembra o diarinho lá o diarinho. Vai pro diarinho, vai, pode contar. Então, vamos lá. Quando eu era pequena, né, nessa idade, mais ou menos, os 10 anos também, foi uma idade bastante prolífera na minha vida. E eu queria ser escritora. Eu queria ser escritora. E eu tinha esquecido desse detalhe. Olha só, tem coisas que passam pela nossa vida, a gente esquece e chega no momento que desperta na gente, né? E eu queria ser escritora. E eu comecei a escrever uma história de uns bichinhos. Aí eu comecei a escrever história e tinha que desenhar. Mas eu era horrível desenhando, gente. Ainda sou. Tamo Aí eu junto. falei assim, tamo junto. Aí eu comecei a contar a escrever a história, mas o desenho ficava muito ruim, muito ruim. Aí eu cheguei no momento que eu disse assim, ai não, eu não nasci para isso, que pena. Eu queria tanto ser escritora, porque para mim eu pensava, se eu escrevo, eu tenho que desenhar o que eu escrevo, era o que eu pensava na minha infância, né? Tem que ser ilustradora também, né? Exatamente, tem que ser ilustradora, tem que vender o livro, tem que fazer de tudo, né? E, e foi um sonho que eu deixei, assim, que eu estacionei durante anos na minha vida. Deixei muitos anos, sempre gostei de escrever. Eu trabalhava com isso, no escritório eu era advogada, eu trabalhava escrevendo, porque me contratava, no escritório onde eu trabalhava, o meu trabalho era escrever petição para os recursos, era a minha especialidade de recursos. E então eu gostava muito. E quando eu escrevia, quando eu fazia os recursos, olha só, eu era louca, né? Eu era louca. Ah, Já eu não fazia um recurso normal. Eu contava a história dos clientes, entendeu? Eu aham, contava a aham. história e colocava Shakespeare. Eu citava Shakespeare nas minhas petições. E o meu objetivo era, porque eu pensava, né? Porque eu acho que isso é importante para um escritor. Um escritor, ele tem que tocar o coração daquela outra pessoa que está do outro lado, que ele não vê, que ele não tem nenhuma relação com essa pessoa, não é verdade? Mas assim, ó, um conto tem que tocar o coração daquela pessoa. Então, um conto tem que acordar emoções, tem que ser como um chacoalhão, né? Isso é algo que eu também ensino para as minhas alunas, quando elas vêm com algum conto. Eu falei para elas, o conto de vocês está legal, mas está faltando chacoalhão. E para mim o importante é isso. Então eu me lembro assim que eu sempre trabalhei com isso. Então, quando eu fazia os recursos,
sobretudo quando era recurso, que ia para os tribunais superiores, onde o advogado não pode conversar com o juiz, a única coisa que ele tem é aquilo que ele está lendo ali, aquela petição, não é verdade? Então, aquela Sim. petição, ela tem que tocar o coração, tem que chegar e pá, e fazer Uma com que punhalada. tem que ser uma punhalada no coração do juiz. O juiz tem que sentir a dor que o meu cliente sente, entendeu? Então, eu escrevia dessa forma. Eu escrevia como quem conta uma história, criando uma conexão com o juiz. Isso para mim funcionava bastante, sabe? Eu geralmente conseguia ganhar os casos. Oh! E, eu quando vim para cá, eu esqueci um pouco desse meu desejo de escrever. Até que um dia eu já tinha o meu filho, né? E eu estava caminhando entre os laranjais. Vocês gostam de caminhar entre laranjais, gente? É maravilhoso. Imagina, Não aquele sei. cheiro da flor do açarrá. Ai, é uma delícia. Então eu estava caminhando entre os laranjais e a escritora que existia dentro de mim, ela acordou. Eu senti um desejo de voltar a escrever, mas de escrever. Escrever uma novela, de escrever. Eu senti um desejo que foi como quando você está grávida, você tem que parir algo. Eu senti assim, durante todos esses anos, eu estive gestando a escritora que estava dentro de mim. E agora essa escritora, ela tem que nascer. E naquele dia, nasceu a escritora que estava dentro de mim. Ai, Então, assim, ai, ó, Cláudia, que emoção. sim, os sonhos que Lindo. você tem, independente, deixa os sonhos, às vezes os sonhos eles têm que amadurecer dentro de nós, não é verdade? Os sonhos às vezes eles têm que amadurecer, eles têm que ser gestados, porque a gente tem sonho, mas às vezes a gente não está pronto para fazer esse sonho acontecer. Nós não estamos prontos. Então chega um momento em que ele fica lá dentro se gestando no nosso inconsciente e vai chegar um momento em que ele vai ter a necessidade de nascer. Então você vai estar pronto para dar todo o impulso que seja necessário, mas todo o impulso. Tanto foi assim que a Carlota eu ilustrei. Ah! Olha só! A Carlota foi ilustrada por mim. Se vocês olharem aqui, tá só meu nome, não tem nome de ilustrador. Porque a Carlota Verdade. foi ilustrada por mim. Olha, pera, a gente vai dar uma pausa aí no Carlota foi ilustrada por mim, depois a gente volta para Carlota, mas eu quero falar para o pessoal que está nos ouvindo. Vocês viram como a Claudine é poética até ao contar uma história que ela viveu? Eu fui andar nos Laranjais e lá nasceu a escritora que estava em mim. Gente, olha que coisa mais linda! Já dá para fazer uma nova história só com ela contando isso. Olha que coisa linda! Claudine, você nos inspira o tempo inteiro. E eu sei que as pessoas que estão ouvindo, e isso é legal também, de nós estarmos aqui conversando, que todas essas conversas, todas essas histórias, elas vão também sendo semeadas dentro de cada pessoa que ouve, e quem sabe vai germinar agora. Quem sabe esse é ao te ouvir, as pessoas vão fazer, dar à luz, vão deixar crescer, vão brotar esses sonhos também, essas coisas que estão dentro delas, né? É legal tu ter falado isso, eu me lembrei, a gente acabou de ministrar um curso, eu e a Kelly, que se chama Despertando Sonhos, onde eu trabalhei com uma oficina, foi muito legal, e a gente falava justamente disso, que os sonhos estão ali, mesmo que às vezes a gente tenha esquecido. E você, durante todo esse tempo, como você disse, foi gestando essa escritora ao escrever as petições, que deviam ser muito poéticas, românticas, sensíveis. Eu queria ler essas petições. E ali essa escritora estava em algum lugar, mas ela floresceu. Que lindo, perto da natureza, sentindo o aroma, passeando por entre as árvores, né? Que coisa. Eu fiquei realmente muito emocionada. Eu me emociono muito de te ouvir. Fiquei muito feliz de ouvir. Amanhã vai estar no Diarinho, tá? Então, assim como você profetizou. Deixa eu mandar uns beijinhos aqui
A Fê Azeredo, nossa querida coautora do nosso livro, que depois eu vou pedir para você falar, nem sou eu que vou falar hoje. O Fred Kut, meu compadre, a Aline também, esposa dele, minha comadre, estão aqui, sempre acompanham as minhas lives. O Hang Ferreiro, uau, cheguei agora e ouvi essa história. Que legal! O Hang, ele é o convidado da próxima quarta-feira, já deixo eu avisar vocês. E ele é um poeta aqui de Itajaí, do meu ladinho. Eu moro em Balneário Camboriú e o Hang é aqui de Itajaí, um grande poeta. Já fica a dica para vocês virem com a gente aqui também na quarta que vem. A Jéssica, um beijo, Jéssica, perfeito. Ai, que lindo, ela disse. A Sandra, tá com saudade? Sandra, um beijo. A Sandra que trabalha comigo no Projeto Oficinas, onde eu conto histórias, né? No ônibus Histórias a Bordo. Isabel Porto, autora, acho que é tua amiga, vamos ver. Não, Sim, a não, Isa não Porto? Sim, 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 a Isa ah, Porto é daqui. quem aprender a ouvir seu coração é mais feliz, não é? Isso É, mesmo, é verdade. Isabel. É isso mesmo. Tem mais um recadinho maiorzinho, deixa eu ver. Que oportunidade sublime estar te ouvindo, Claudine. Obrigada, Pote, por nos proporcionar esse contato com a Claudine. A Noemi Loser, querida, também está aqui. A Jéssica. A Noemi também trabalha comigo no Projeto Oficinas. O Hang, encantado com o convite, Potira. Vai ser o próximo que vai estar aqui com a gente. Obrigada, minha gente linda. Claudine, vamos seguir então com a Claudine falando da sua Carlota? Ah, então, a Carlota. Mas Essa aqui é a aquela minha Carlota. escritora, mas aquela escritora que você pariu caminhando em meio aos laranjais, ela gerou o primeiro filho que foi a Carlota ou outras Não, coisas? Ah, então, não. então. A Carlota foi algo que veio muito depois. Eu escrevi uma novela antes, que foi para mim um processo muito importante, que se chama Caçadores de Identidade. É uma novela que eu tenho guardada, é ela, porque foi um processo para mim de, de começar algo muito longo e terminá-lo. Foi um processo de 1 ano de escritura, porque é uma novela muito complexa, que Gente, trata do... sempre que a Claudine fala novela, é romance. No Brasil, Sim, a gente usa o termo romance, mas romance. também se usa o termo novela. Mas aí, no ouvido do brasileiro em geral, novela parece aquela televisiva só. Mas o romance, Então, né, romance. também Sim, tem a nomenclatura de novela. Então, exatamente, que aqui a não é gente que a utiliza a Claudine, novela. ô Claudine, não é que a Claudine escreveu uma novela da Globo, ou uma novela espanhola. Então, quer contar um pouquinho dessa tua novela? Então, nesse dia que eu saí, entre os laranjais, foi o que nasceu. Foi uma ideia que eu tinha tido há 10 anos atrás, eu anotei a ideia e guardei ela, entendeu? Porque eu não senti que eu tinha eu não senti que eu deveria escrevê-la naquele momento. Eu não estava no momento da minha vida de escrever algo assim. Então eu peguei, anotei e guardei toda a minha ideia. E naquele dia que eu saí para passear entre os laranjais, eu senti o desejo de parir aquela novela. A escritora, ela nasceu e ela que já escreveu uma novela. Já não, conto não. Ah, não, novela não, não. É um romance. Escrever já é Não, um mas romance. pode falar novela que o pessoal já sabe o que que é. Já tá sabendo. Então, mas é uma novela muito, é um romance, uma novela muito complexa, porque conta a história de 3 mulheres é, que, que vivem 3 situações distintas. Uma delas é uma situação bastante complexa, porque ela foi gerada através de inseminação artificial com donante, com donante não, com doador desconhecido. Ah, Com doador desconhecido. Então se trata com uma das partes da história trata sobre o direito à identidade genética, hum, que é bastante, uau! sim. Então é muito complexo de Foi a trabalhar isso. advogada, mas foi a advogada Claudine que trouxe esse tema tão profundo e abrangente aí? Foi. Ah, Essa parte foi dessa, porque são 3 mulheres. É a avó, a mãe e a filha. Então, cada uma delas tem a sua própria busca de identidade. Uma tem a identidade dela diante
de quem a criou, ou seja, ela buscando a identidade diante do Criador. A segunda, ela buscando a identidade dela como mulher, né? Ou seja, sou mulher, sou mãe, sou trabalhadora, quem eu sou. E a terceira, que é a filha buscando a identidade genética dela, tentando descobrir quem é o pai biológico dela. Uau! Deu vontade de montar uma peça de teatro. Deu vontade, vou te dizer. Então, Que lindo! Não está publicado então ainda. não está publicado. Eu quero melhorar alguns aspectos, porque aquela escritora daquela época agora tem outros conhecimentos e necessita melhorar um pouco, mas eu estou negociando com a editora a publicação dela, porque ela foi escrita em português, eu não tenho interesse em publicá-la em castelhano por agora. Uhum. Né? Já estou Então, esperando para ler. sim, eu mando para você, mando para você. E depois, o primeiro conto que eu escrevi, conto infantil, foi o Carvalho e os contos que faz parte do nosso livro, Os Contos que Curam. Tá aqui. Ah, que lindo! Esse foi o primeiro conto que eu escrevi, que é o conto que eu utilizo na minha oficina. Olha, E a Carlota, gente, a Carlota, ela nasceu assim. Um dia eu estava caminhando pela rua, porque assim, ó, os livros surgem, não para mim, com nomes, primeiro, o título. E a partir olha, do título eu gero a história. ó, Interessante isso, né? muito Então interessante. A Carlota nasceu assim. Eu estava caminhando e me surgiu o nome. Carlota não quer falar. E eu, ui? Carlota não quer falar? Por que a Carlota não quer falar? Então eu comecei a perguntar por que a Carlota não queria falar, e daí surgiu toda a história, né? Todo o conto. Uau. E é legal Foi um tu falar processo isso, interessante. porque no meu processo de escrita, o nome vem depois, e depois de eu pensar muito que nome vai trazer uma identificação sem contar a história. Olha que doido. É totalmente o oposto, né? E é muito interessante se vem o nome primeiro, porque com o nome você já consegue compor uma estrutura, né? Você já tinha o nome, já começou a se perguntar por que ela não quer falar, e provavelmente a história foi vindo. Que legal! E eu quero deixar uma observação. Gente, vocês viram primeiro que a Claudine gosta de caminhar, né? Porque a escritora nasceu enquanto ela caminhava em meus laranjais. E a Carlota, enquanto ela caminhava pelas ruas, a Carlota não quer falar, veio para ela. Então, primeiro, a Claudine gosta de caminhar e andar de bike. E segundo, caminhar desperta a criatividade, Muito. né? Gente, vocês têm ideia, muito. Uma das coisas que nós temos que aprender, Potira, como ser humano, é aprender a ler a vida. Ou seja, aprender a ver em cada pedacinho da nossa caminhada, física mesmo, ou material, algo que possa nos trazer uma mensagem. E para mim, sair para pedalar e sair para caminhar na natureza, porque eu gosto de estar ou na montanha ou entre os laranjais, é onde eu costumo caminhar e pedalar. A natureza, ela fala muito com a gente. Então, ela fala muito comigo. Nossa, me produz muitos insights, me produz muitas coisas. Tem uma história sua que eu amo demais. Eu imagino que ela seja a amendoeira triste, mas eu lembro dela na oficina Sim. de conto-expressão que eu fiz em Navegantes. Quero deixar um beijo aqui para a Andréia Dias, ela ficou de participar com a gente, mas não sei se ela veio, mas foi a Andréia Dias que me convidou para aquele curso de um dia inteiro, né, presencial em Navegantes, onde eu pude te conhecer. E aquela história, porque foi você que escreveu, o que a história diz e como você conta a história, né? Ela ainda está em mim, ela está fisicamente em mim, essa história. Eu não cheguei a ler o livro ainda, porque eu encontrei sua irmã, era para ter pego num dia, era para ter pego no outro, ela veio me trazer, até agora não chegou em mim, mas em breve eu vou estar. Olha ali, ó, eu tô louca para estar com esse livro em mãos. A Sim, amendoeira. amendoeira triste. E Sim. essa história quando você está falando que você caminha, que a natureza te inspira e como você cria insights, vem muito essa história para mim, porque, gente, vocês têm que ver, a Claudine é uma fada das palavras. Como ela consegue
trazer em palavras a relação da sensação que ela vê como indivíduo, como escritora, e como ela consegue colocar isso no papel e transformar em poesia. Em poesia, não que ela escreva poesia, que deve escrever também, mas como as palavras elas dançam e soam para você algo muito profundo. Eu admiro muito na sua escrita como você é capaz de fazer isso. Mas já dá para ver na tua fala também, né? Como você fica encantada e absorta ali com a natureza e como você consegue passar isso para o papel. Porque tem gente que tem boas ideias, já consegue verbalizar, mas pôr no papel para outra pessoa ler é outro tipo de técnica, é outro tipo de talento, né, Claudine, que os escritores em geral têm, mas como você é capaz de fazer isso com as coisas reais, né? Que você viu, que você tocou, que você experimentou, né? E eu vou Sim, aproveitar isso tudo. E tem uma história linda que você conta, que você pode trazer o tanto que você quiser, mas é que eu sei que a Carlota, ela já tem muito a ver com a metodologia que você criou, da conto-expressão, e eu já ouvi milhões de vezes, porque eu já vi várias aulas, várias coisas com você, e você sempre traz a situação que você viveu também, que você tocou, que foi a convivência com teu filho, que também fez nascer essa mulher que cria essa metodologia e que também alcança as outras pessoas, as outras vidas através disso. Então, se você puder falar. sim. O meu filho fez parte fez parte desse meu processo, né? Ele me ajudou ele ajudou a despertar essa escritora que estava dentro de mim, porque eu acho que a tristeza, ela é muito criativa, né? Então, na educação dele, e daí surgiu a Amendoeira Triste, eu passei por um processo de tristeza muito grande por não saber lidar com a maternidade. Então, ao não saber lidar, uma das formas que eu tinha de projetar a minha dor, as minhas dificuldades, era na escritura. Então, também era uma forma de saber expressar e poder ressignificar a minha dor, era escrevendo. Uhum. E eu comecei fazendo isso, né? Eu comecei a escrever para poder ressignificar as minhas dores, né? E por isso que eu compreendo que os contos, que as histórias, elas são muito, muito poderosas. E com meu filho foi algo interessante, porque eu não sabia como, às vezes, como explicar coisas para ele, quando ele tinha 4 anos, mais ou menos. Eu explicava, e claro, desde a minha racionalidade, o adulto quer sempre explicar desde o seu ponto de vista, né? Uhum. Então, um dia, para poder explicar uma situação, eu contei um conto, eu criei um conto para ele, eu escrevi um conto para ele. E eu percebi que através daquele conto, ele conseguia entender o que eu estava explicando. E não somente entender, ele conseguiu interiorizar muito o que eu estava explicando. E eu percebi que o conto seria uma ferramenta de comunicação entre eu e meu filho. E foi por isso que eu resolvi estudar contos e fábulas terapêuticas, porque eu queria mudar o meu filho. Não, vamos ser sincera, eu queria mudar o meu filho. Eu queria que meu filho fosse como eu queria, dentro das perspectivas que eu queria. E eu quebrei a cara, né? Porque quem mudou fui eu. Ai, ai. Eu percebi que quem tinha mudar, os pontos me disseram que, Claudine, não se trata dele, se trata de você. Quem tem que mudar é você. Quando você mudar, você vai ver que você vai influenciar, você vai ser uma influência positiva para ele, você vai ajudá-lo, mas inclusive você vai saber aceitá-lo. E para mim, o conto fez isso. O conto me despertou, se comunicou com a minha criança interior e fez com que eu acolhesse o meu filho tal qual ele era, mas ajudá-lo a fluir na vida assim como eu necessitava fluir. Uhum. Uhum. Que coisa maravilhosa, que coisa linda de se ouvir. Eu adoro, eu já ouvi essa tua história em outros momentos, mas é principalmente essa tua sinceridade, que é partir da onde você está, na tua situação, no seu problema, na sua dificuldade, poder refletir no espelho e ver que quem precisava passar pela transformação era você
para que você pudesse ter um outro olhar para o exterior, né? E a tua metodologia nada mais é do que poder fazer isso com todas as pessoas. Alcançar, Exatamente. né, as pessoas através dos contos, das histórias e desenvolver, né, esse ser humano, essa sensibilidade e as emoções das pessoas. Sim, Que é exatamente. muito lindo de se inspirar nessa tua fala, sabe? Sim, obrigado. Mas realmente se trata disso. Se trata de que nós podemos nos comunicar melhor com outro ser humano de forma respeitosa e sabendo que podemos ajudar a despertar conhecimento. Que não se trata de que tenhamos sempre que impor o que nós pensamos. Se trata de ajudar outra pessoa a despertar nela coisas que são escondidas, inclusive que ela desconhece, como aconteceu comigo, né? Então, eu acho que é importante isso. Eu acho que a gente deve ser respeitoso, principalmente quando eu faço oficinas para pais, eu trabalho muito isso. Eles vêm trabalhar, tentar aprender comigo ferramentas para saber lidar com os filhos, e eles saem compreendendo de que não se trata dos filhos, se trata deles. Se trata deles, eles têm que trabalhar neles. Isso é Uhum. importantíssimo, importantíssimo. E a gente pode partir da frase, né? O adulto sou eu. O Então, adulto sou eu. se há que gerar transformação, que seja em mim, né? Que eu estou Exatamente. tendo esse olhar de diferença, encontrando obstáculos, então que possa gerar transformação em mim. E esse método que tem ajudado muitos profissionais nos seus trabalhos. Eu vi aqui que a nossa amiga da Carlotas, ela disse que usa muito a tua Carlota no consultório, nas escolas, para poder acessar também, né, as crianças com quem ela trabalha ali. Ah, olha, deixa eu Sim. mandar um beijinho. A Mari do Criando Amoras está aqui com a gente. A Sandra Ferca está aqui, o Paulo Silva, o César Guirão, meu amigo contador de histórias também de São Paulo. A minha irmã está dizendo que quer os teus livros autografados, hein, Claudine? Então, ela tem que falar aí com você. Olha, meu irmão entrou, querido, Pablo Borba. Um beijo, meu irmão lindo. Ó, a Dai falou, é mágico e encantador ouvir a Claudine contando histórias. Amo demais. Eu também. A Flávia também entrou aqui. Claudine, vamos aproveitar esse momento para as pessoas também saberem onde elas te encontram. Porque eu sei que, gente, olha o que a Claudine disse. Olha a pessoa, olha a pessoa. Desde que começou a quarentena, a primeira coisa que eu ouvi da Claudine foi: eu já estou aproveitando este momento para criar novos cursos. Eu já estou fazendo cursos para oferecer para as minhas alunas, porque a Claudine é muito criativa. Então, ela escreve livros, contos e oficinas para a gente poder também crescer e amadurecer e se desenvolver no nosso trabalho. Então, Claudine, passa aí os canais que as pessoas podem te encontrar, também fazer os teus cursos, também conversar com você. Então, é, eu tenho um blog que se chama A Caixa de Imaginação, ok? É só buscar a Caixa de Imaginação em YouTube, em YouTube não, em Google, que vai aparecer porque é um blog bastante conhecido, tem bastante visitas, porque é um dos blogs que mais trabalha a educação através de contos. Então, eu tenho bastante afluência de visitas. E no meu blog eu distribuo material gratuito para educadores, para psicólogos, que podem utilizar tanto na educação como na terapia. Para pais também, muitos pais me escrevem. Então vocês podem me buscar no meu blog. Ali tem o meu curso, que agora é o curso de conto-expressão, mas estou criando outros cursos também. Já vai vir um curso aí sobre esse tipo de escritura de conexão, que é um curso novo que eu estou preparando, que é um curso que é utilizando a conto-expressão para escrever contos, essa forma de utilizar as metáforas, de utilizar os símbolos e de criar símbolos, que também é muito importante, de gerar símbolos. E também eu tenho meu canal no YouTube, também que é Claudine Bernardes, meu Instagram, Claudine Bernardes, vocês me encontram por aí, meu Facebook, tudo é Claudine Bernardes. Só o meu blog que é A Caixa de Imaginação.
Ótimo! E a Claudine, gente, é essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo aí, e ela é muito acessível, ela está sempre disponível, ela tira as dúvidas, ela te encaminha para os caminhos. Se você falar, eu queria ouvir falar sobre esse tema, ela falou, "Ó, no meu canal tem lá uma aula sobre isso, né, Claudine? Ah, não, sobre esse assunto você encontra lá no meu blog, que é melhor. E assim ela vai trazendo as indicações. Tem material maravilhoso no blog, gratuito, que ela deixa lá para as pessoas baixarem. Vale muito a pena. Aproveita, gente, sigam ela nas redes, acompanhem, compartilhem, porque vale muito a pena. A Claudine, ela não tem feito um trabalho só na região onde ela vive, onde ela habita, mas ela tem alcançado muitas vidas em outros países também, né, Claudine? Através dos cursos, então tem capacitado profissionais que têm também trabalhado nas suas histórias, nas suas contações, nas suas clínicas, nos seus consultórios, para desenvolver também a educação emocional por meio das histórias, né? Tem muita gente, Claudine, que já me ouve falar bastante disso, então vocês que já me ouvem falar disso, eu digo, sempre que eu falar de desenvolvimento de educação emocional, é tudo a partir do que eu tenho aprendido com a Claudine, que é uma fonte aí de conhecimento e de inspiração, e principalmente este livro que vocês me ouvem falar bastante, que quando eu digo assim, eu sou uma das coautoras do livro Contos que Curam, é porque a Claudine me fez o convite. Eu fiz um curso de conto-expressão com a Claudine, e a Claudine me fez o convite, né, a minha, outras alunas, para compor esse livro. Foi um trabalho lindo, foi um processo maravilhoso, e eu fiquei muito feliz. E sempre falo, Claudine, de nós, de você, desse livro, que é uma ferramenta para trabalhar. E meu orgulho e minha gratidão de você me fazer ser parte desse projeto aqui, tá? Sim, esse livro foi um livro muito gostoso de preparar, e é um livro que ficou lindo, já é best-seller, né? O teu já tem o selo, o meu não tem o selo Ai, de best-seller, mas o teu já ai, tem o ó. selo de best-seller. É um livro lindo, Contos que Curam, são 24 oficinas maravilhosas. Então, recomendo, é um livro que eu recomendo, não somente porque sou coordenadora editorial, mas porque tem contos incríveis, as oficinas são todas maravilhosas, a gente trabalhou muito, muito. Você pode trabalhar com qualquer idade, e os contos, eles são para qualquer idade. Você não. Porque algumas pessoas dizem, eu não tenho mais criança pequena na minha casa. Qual o problema? Não tem problema Aham. não, conta conto para o seu filho adolescente, conta conto para o vizinho que está triste, conta um conto para ele. Os contos curam e despertam as pessoas para a vida, porque às vezes as pessoas estão adormecidas, necessitam mexer, um chacoalhão, assim. Os contos fazem isso. Então, Conta vamos um lá, conto contos de que curam. sobremesa, né? Depois do almoço, abre o livro e conta um conto para a família, né? Cria um Exatamente, hábito. necessitamos, E é muito. necessitamos desse tempo, sim, de sentar e contar histórias. Nós temos aqui, eu não sei se você viu mais alguém, mas a Mari do Criando Amores, a Fê está aqui com a gente, que Sim, são autoras também. A Grazi ficou de vir, não sei se ela chegou. A Marcele também está aqui. A Marcele já esteve aqui na primeira live dessa versão do Qual é a Sua História, que são autoras também do livro com a gente. E agora eu vou te perguntar se você trouxe. Quer dizer, eu vi que você trouxe vários livros, eu também ando rodeada de livros. Você trouxe um livro específico para fazer a indicação? Qual livro que você trouxe para nos indicar para leitura hoje aqui? Além de tudo que a gente já falou de livro. então, olha só. O livro que eu vou trazer para vocês tem a ver com esse tempo em que nós estamos muito recolhidos. E recolhimento tem muito a ver com tristeza. E a tristeza é um sentimento que deve ser vivenciado, deve ser acolhido, mas também você tem que chegar um momento em que você tem que dizer adeus, adeus tristeza. Não é verdade? Então, o livro que eu vou trazer é o meu livro, é A Amendoeira Triste, porque eu acho que é um livro essencial para trabalhar durante esse tempo em casa, porque Aham. não é só um conto, ele vem com jogo, né? Ele vem com. Tá aqui, olha só, ele vem com jogo para brincar. Agora que vocês estão muito em casa, né? Tá todo mundo recolhido em casa, então ele vem com o jogo, que é esse jogo aqui, que é para Sim. desenvolver a resiliência e o otimismo, porque se joga com cartinhas
com cartas onde tem muitas frases sobre resiliência. Aqui em Que casa a gente lindo. joga muito ele, porque Que amor. ajuda a desenvolver a resiliência. Então, Tá nesse enchendo a momento, minha boca d'água, porque eu tô louca para ter esse livro em mãos. Eu estou com a boca cheia d'água para ter esse livro. Quero muito, eu vou ler então, todo dia essas cartinhas aí. esse aqui é um livro bacana para esses tempos, para passar, para estar em casa e para desenvolver junto a resiliência e o otimismo, porque nós nesse tempo de tanta dificuldade, nós necessitamos desses dois elementos, resiliência e otimismo, necessitamos. Na Que verdade, então bom. esse aqui é a minha recomendação. É, esse que vai para foto. Sabe qual foi o livro que eu trouxe para indicar? Olha aqui. Qual? Olha Carlota só, não quer falar. De a Claudine minha cara. Bernardes. Eu acabei de saber que a Claudine, além de escrever a Carlota, ilustrou a Carlota. Né, Claudine? Eu trouxe para indicar a Carlota e para a gente fazer aquela nossa foto oficial do Qual é a Sua História. Então, gente, vocês que estão aí acompanhando vão ser os nossos fotógrafos. Eu e a Claudine vamos fazer aqui uma posição com o livro no rosto. Assim, pode cobrir um pedacinho. Isso. E você fotografa aí pra gente. Você que está assistindo. Claudine, você consegue tirar o comentário? Vamos ver se eu consigo desativar os comentários. Vamos ver. Gente, Vamos gente, ver. vocês, enquanto ela desativa, vocês batem a foto, manda para mim no direct, pode mandar para a Claudine também, e eu vou publicar nos stories com o teu nome, dizendo que foi você quem me mandou. E você pode Isso. pôr nos teus stories também, que participou dessa live. Olha lá. Faça uma foto. Tcharam! É. Foto. Aí, deu certo? Acho que deu, né, Claudine? Vamos aproveitar e fazer uma com contos que curam? Vamos. Ah, mas eu preciso fazer uma foto com contos que curam com você. Olha aí, ó. Façam uma foto. Nossos fotógrafos. É, alguma coisa deve ter saído, né, Claudine? Espero que sim, né? Porque a gente, imagina, a gente ficou aqui, ninguém tirou foto, vamos lá, né? Ativa os comentários para ver se alguém responde assim, ó. Eu tirei a foto. Ativa ali para nós. Obrigada, Claudine. Eu quero agradecer, além de você ter aceito esse convite, de ter compartilhado com a gente essa tua experiência maravilhosa, que é sempre muito inspiradora, de você me chamar para essa live. Quero agradecer. Pois então, Não sei o que está acontecendo, então, que as pessoas do Brasil não estão conseguindo te chamar, Claudine. Você tem que chamar. ó, Muito tiraram obrigada. muitas fotos. Por favor, coloquem e etiquetem a gente, para depois eu pegar essa foto aí. É, gente, faz assim, ó, faz a foto, coloca no teu story, diz que participou da live com a gente, manda no nosso direct. Quem ainda não acompanha a Claudine, nem me acompanha no Instagram, vai lá e segue a gente. O meu canal do YouTube, Potira Najara, é que compõe aí, que resguarda todos os episódios do Qual é a Sua História. Então, Claudine, eu vou aqui ao vivo te pedir para você salvar esse vídeo, para você baixar no teu IGTV, para depois eu tentar baixar e jogá-la para o YouTube. Eu sempre Tá faço bom. isso, mas você sabe, você é craque, você faz coisa, olha, não preciso nem dizer, né? Então, terminando, a gente fecha, você salva, coloca no teu IGTV, para depois eu jogar lá no Qual é a Sua História do meu canal, para a gente não perder esse momento tão especial. Então Claudine, tá você certo. quer dizer uma coisa para a gente? Dizer que eu adorei estar com você. Fazia muito tempo que eu queria participar de Qual é a Sua História, muito, muito tempo. Sim? E eu fico muito feliz de ter participado. Muito feliz. Para mim é uma honra. Ah, e para mim é uma honra. Eu sinceramente estou bem emocionada de estar com você. Você sabe que eu te falo, né, que eu sinto saudade de você. Parece que a gente, meu Deus, conviveu a vida inteira. E é uma grande alegria, uma grande honra estar te recebendo aqui. Claudine Bernardes, diretamente da Espanha, a nossa peixeirinha aqui de Navegante, uma Ah, pessoa estou lá. comum
É uma pessoa como barra extraordinária que veio compartilhar a sua intimidade e alguns segredos que amanhã estarão no diarinho, né? Que eu vou contar para todo mundo. Eu quero agradecer imensamente, dizer que a gente está terminando, mas eu já estou com saudade de você. E dizer para todos vocês, mais uma vez, muito obrigada por nos acompanhar. Quarta-feira que vem, 21 horas, no meu Instagram, com o Hang Ferreiro, meu amigo e poeta aqui da nossa terrinha. Então, espero vocês. Muito obrigada por terem acompanhado, por terem feito as fotos. E publiquem lá para a gente não se perder. A Claudine e eu desejamos a todos vocês muito amor, arte e afeto. E eu te pergunto, qual é a sua história? Um Tchau. beijo!